Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React. Então, se você não puder me ajudar, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Preparei para vocês mais um corte no canal da ESPN Brasil do Grupo Disney, trazendo as últimas novidades do Mengão, que amanhã entrará em campo aí para enfrentar aí o Peñarol, partida decisiva, a partida mais importante da temporada para o Flamengo. Colou no clube aí, cuida dos meus jovens direitinho, eles vão te dar trabalho, viu? Até 8h30 da noite, vai se preparando aí que o trabalho que eles dão é grande, não é pouco não. E o Flamengo vai dar trabalho pro Peñarol? É a expectativa, né? Um jogo de ida diferente do que a torcida imaginava no Maracanã e agora um jogo de volta na Casa Uruguaia. A gente já tá por aqui, os torcedores do Flamengo ainda chegando, né, Eugênia? A gente tá num bar com tema de futebol, que tem camisas do mundo todo, claro, camisas do Peñarol, camisas do Flamengo, camisas dos times que se enfrentam. E ele é fundado em 1985. 1985 nasci eu confundi. É ao contrário, é 1895. 1895. A nação já se ligou, só não vê quem não quer, Eugênio Leal. 1895 é o ano de fundação do Flamengo, amigo. É isso, Dani. Coincidências do futebol. Boa noite para você, ou boa tarde. Daqui a pouco o presidente vai me dizer. Agora já é boa noite. O presidente vai checar ali no 18 é relógio. boa noite. Então, boa noite. Boa noite, Gláucia, companheiros. Jogo de amanhã é o seguinte, o Flamengo está vivo em 3 competições, né? Então, aconteça o que acontecer, o Flamengo ainda tem muita coisa pela frente na temporada. O mesmo não dá para dizer do Tite. Para ele é vida ou morte. Aí, ó, o destaque do Eugênio Leal já como, daquele jeito, que leva a gente a pensar o quê? Em que time vai jogar contra esse Peñarol? Quem o Tite vai escalar? Será que o Ortiz volta? Há indicações, há informações que sim, mas Pedro Henrique Torre foi quem acompanhou o treinamento de hoje. O Flamengo já chegou aqui, alguns torcedores ainda vindo, o Flamengo já está. Pedro Henrique Torre, o que você me conta? Teve distribuição de colete, eu tô sabendo, é isso aí? Tudo bem, Dani? Um beijo grande para você, abraço para o Eugênio, para o pessoal que está lá no Brasil. Teve distribuição de coletes, sim. Estamos aqui em frente ao hotel que serve de concentração para a delegação do Flamengo, que deve ter chegado a cerca de 20 minutos, mais ou menos, 25 minutos de volta da atividade no CT do Luizito Soares. Fica a cerca de 30 quilômetros, então com deslocamento dá uns 40 minutos, com batedores, como é o caso do Flamengo, dá uns 30 minutos. Então o Flamengo chegou por aqui, todo mundo bem concentrado, atenderam alguns jogadores, especialmente De La Cruz, Arrascaeta, alguns torcedores, perdão, De La Cruz, Arrascaeta, atenderam os torcedores que estavam por aqui na porta do hotel. Alcaraz também foi chamado, o Gabigol foi chamado, foi do outro lado ali e falou com uma torcedora. Então os jogadores tentando, enfim, falar com a torcida por aqui, porque a confiança nas ruas dos torcedores do Peñarol é muito grande para a partida de amanhã e o Flamengo quer superar isso daí. O Flamengo abriu o treinamento por 25 minutos, a previsão era de 15, abriu por cerca de 25, pudemos observar ali cerca... como eu disse, 25 minutos, mas podemos observar ali um aquecimento, mais uma roda de bobo, mais atividade física, não, nada de tático ou técnico ali. O Tite ainda fazia as marcações no gramado, etc. Os jogadores aquecendo, alongando, como era o caso do Gabigol, que estava com desenvoltura física, né, que tem sido algum problema dele nos últimos tempos, mas estava com a desenvoltura fixa. E depois fez-se uma roda, o Wesley e o Carlinhos fizeram um trabalho separadamente do grupo ali. O Wesley levou até uma pancada no último jogo, então estava manquitolando um pouquinho, mas o Tite começou a distribuir alguns coletes ali através de seus auxiliares. Aí ficamos observando ali com os companheiros de imprensa. Aí quem ganhou o colete? O Lohan, o Matheus Gonçalves, alguns jogadores que não são costumeiramente titulares. Então parecia mais uma tentativa até de confusão ali pra gente do que propriamente de indicar time titular. Então não deu para pescar muita coisa nesse sentido não, mas o que a gente sabe é que na verdade o time deve ser mantido à base da última semana e a dúvida entre o meio de campo ali, volta o Léo Ortiz ou mantido o Pulgar. Pode ser uma grande possibilidade aí o retorno do Léo Ortiz ao meio de campo, que foi uma grande queixa da torcida rubro-negra, né? Então o Flamengo deve voltar sim com o Léo. O Pulgar e o De La Cruz e o Arrascaeta tentando ciceronear aqui a delegação rubro-negra, são os uruguaios do elenco. Então o Flamengo preparado
para esse confronto importante de amanhã, que vai definir muita coisa na temporada. O Eugênio falou vida ou morte para o Tite, até andei sondando por aqui. E aí, possibilidade amanhã de, se der ruim para o Flamengo, continuidade do Tite, garantem que mesmo assim o Tite continua. Mas vamos observar os dados. O Flamengo está muito afim de devolver aquela caixa de som que passou na zona mista na última semana no Maracanã, em alto e bom som dos jogadores do Peñarol, Dani. O Flamengo está a fim de ligar a sua caixa de som amanhã na zona mista do Campeão del Siglo, mas para isso tem que responder em campo. Uma coisa de cada vez, né, Pedro? É isso. A gente esteve mais cedo também no hotel do Flamengo, eu apurei algumas informações e tem uma mudança nesse Flamengo, pelo menos de clima, de ambiente. Os jogadores sabendo que individualmente podem definir essa partida, Eugênio. Essa mudança de Léo Ortiz e Pulgar, né? O Tite fala que o campo fala e o Ortiz correspondeu em campo. Então, voltar ao time seria meio que corrigir um erro de rota, no meu entendimento. Possivelmente sim. Sinceramente, não acho que o Pulgar tenha sido o grande problema do Flamengo no jogo de semana passada. Mas há um clamor muito grande. O Léo Ortiz tem jogado bem no meio de campo, tem feito boas partidas. Ele pode acabar cedendo ao desejo da torcida para ficar bem ali e colocar o Ortiz no jogo. O time, basicamente, ele já revelou quando poupou, né? Quando não levou 12 jogadores para Porto Alegre. Sim. E aí, justamente, 12 porque tinha o Ortiz. E o resto era o time que tinha começado na quinta-feira contra o Peñarol. Claro que ele pode ter alguma surpresa de última hora, mas eu acho que a única mudança plausível seria de início essa. O Léo Ortiz jogando por ali no meio de campo, tentando qualificar um pouco mais o passe. Não basta qualificar, tem que acelerar mais o passe a partir do meio de campo para o Flamengo conseguir furar as linhas de defesa do Peñarol, o que não tem sido fácil. Tem muita coisa aqui pra gente falar de Flamengo, esse jogo só amanhã, e eu sei que hoje tem bola rolando, tem jogos importantíssimos, então vou voltar aí pro estúdio com vocês. Ô, Glaucia, não deixa barato não, viu? Mete um dito isso aí, que eles estão preparados pra dar placar sim, tá? Vão tentar fugir. Não deixa te engalbelar. Já fui avisada, Dani, fica tranquila, que é pra apertar mesmo, que eles têm que dar esse placar, que faz parte do jogo aqui do clube. Fica em paz, que eu vou tentar tirar aqui desses meninos os placares pra hoje. Dupla, boa noite para vocês, um prazer estar aqui. Vamos seguir com o pessoal lá também, enfim, pessoal no Uruguai, pessoal no Morumbis. Noite de Libertadores hoje aqui em São Paulo. Mauro, um beijão para você. Beijão, Glaucia, prazer estar com você aqui. Boa noite, Pascoal, abraço ao fã de esportes. Eu entrei no site lá de onde eles estão, o bar lá só abre 6h30, quer dizer, a gente está abrindo estádios por aí, somos os primeiros a chegar, e o Eugênio com a Dani abriram o bar lá. Tá marcado que só vai abrir daqui a pouco. Eu vi aqui no site, os Tiragosto. Tem os vinhos bons, Mauro? Bons vinhos, Uruguai, né, tem coisa ali. O bar das uvitas. Eu acho que dá para fazer esse link aí até a meia-noite ali, entendeu? Dá para assistir a rodada da Libertadores ali tranquilinho. Sem pressa de sair dali, mas que bom. Mas hoje a gente vai, como disse a própria Dani, né? Vamos nos concentrar mais nos jogos daqui. Amanhã é um dia todo dedicado a esse Flamengo e Piso. Comprou? Comprei. Preto ou branco? Tricolor dessa vez. Estilo napolitano. Amanhã a gente traz. Ou pra presentear ou pra comer. Tá nessa também, Não. Ele jamais vai estar nessa. Eu já lavei um presente que eu tenho lá em casa. Tá lavadinho. Cuidado. É um presente bonito. Tá guardado. Eu gosto. É amarelo e preto. Amarelo, né? Eu imaginei. Deve ser a camisa do Wolverhampton. E isso não é nem a metade. Isso não é nem a metade do que estão preparando. Ai, meu Deus do céu. Tá nervoso, Venê? Bastante. Olha, teve Aeroflá também, aí no desembarque do Flamengo pro Uruguai, hein? O rubro-negro precisa reverter o placar contra o Peñarol. Esse jogo é amanhã, tá bom? Do Flamengo fora de casa. Rodou. Eles são sempre os primeiros a chegar. Se tem Aeroflá, não podem faltar Jorge Jesus, Chapolin e o Homem de Ferro rubro-negro. A gente não quer saber, eles querem apoiar o plantel. Por quê? Ora, pois, queremos o Tetra, gente, a gente quer o Tetra. Tite, tá na hora de tirar essa bronca com o Gabigol. Vamos deixar o craque jogar, Tite, entendeu? Vamos deixar o craque jogar. Bem, em 2019 eu estava aqui na Aeroflá, nós conquistamos contra o River lá. Eu tô confiante. Desde o início da tarde, os animados torcedores se concentraram na área do Galeão. Os rubro-negros iam chegando. Os grupos se juntavam e logo formaram um Aeroflá com cerca de 400 pessoas. Um movimento para apoiar
mas também em tom de cobrança. Incentivar os jogadores, incentivar eles a terem raça para jogar pelo Flamengo. O Flamengo não é brincadeira e a gente vai virar lá, a gente vai virar no Uruguai. A gente está vindo aqui mostrar para eles que a gente está junto nesse momento, mesmo que a gente não esteja tão satisfeito. Por volta das 5 horas da tarde, o ônibus com a delegação do Flamengo apareceu aqui na área do Aeroporto Internacional. Foi logo cercado pela multidão de rubro-negros que passou a acompanhar o trajeto, mas eles têm um limite aqui. Só podem chegar até esse local onde é feito um cordão da Polícia Militar, protegendo a entrada do terminal de cargas do Galeão. Os torcedores vibravam e extravasavam colados ao ônibus que levava a delegação rubro-negra. Não houve contato da torcida com os jogadores. A polícia chegou a usar gás de pimenta para evitar a entrada dos torcedores no terminal de cargas. Um rubro-negro subiu no teto do ônibus e, de forma arriscada, balançava a bandeira. Foi um fim de tarde agitado para quem acredita em uma virada histórica. Que é importante, Vene, o Flamengo embarcar com essa imagem, né? Como a gente falou, trouxe o Arthur deixando os jogadores observarem ali de dentro do ônibus, obviamente eles observando tudo. Esse movimento é muito importante, Vene, para eles entenderem o tamanho, né? Eu acho que eles já sabem muito bem, mas é sempre bom renovar essa ideia, né? O Flamengo tem uma missão difícil, mas não pode desprezar que é o Flamengo também, Vene Casagrande. E, Fernandinha, a gente também tem que ressaltar o seguinte, muitos torcedores que marcaram presença ao Aeroflá são torcedores que não têm hoje em dia como ir ao Maracanã por conta do alto custo. A verdade é essa. Então, é alguma forma desse torcedor se sentir importante e fazer parte da história do clube que ele tanto ama. É óbvio que isso é extremamente importante. Eu não estou aqui dizendo que o jogador do Flamengo ele precisa disso para poder ter uma disposição ou ter vontade de jogar. Acho que só de vestir a camisa do Flamengo, representar o Flamengo numa Libertadores da América, jogar um jogo como esse, isso já é uma motivação absurda para um atleta. Mas óbvio que isso aí é um extra, é uma gasolina aditivada, digamos assim. Não tem como, se o jogador ele estiver cansado, é só ele lembrar dessa imagem do torcedor apoiando, do torcedor aplaudindo, que eu tenho certeza que ele vai ficar mais motivado ainda. Então é uma festa bonita, óbvio que se não atrapalhou ninguém, se ninguém passou dos limites, é isso que importa, o torcedor feliz, animado e confiante. Difícil? Mas não é impossível. Eu acho que a diretoria, a comissão técnica, os jogadores, eles não têm o direito de jogar a toalha. A gente está falando de Flamengo. O Flamengo é time grande. É o Peñarol que tem que ficar com medo do Flamengo. É óbvio, o Peñarol hoje é um time muito bem treinado, conseguiu um resultado extremamente positivo dentro do Maracanã. É uma missão muito difícil para o Flamengo, mas o Flamengo não pode jogar a toalha. Muito pelo contrário. Por esses torcedores e por todos os torcedores que estão no Brasil afora e mundo afora, os jogadores têm que entrar em campo e dar tudo de si. Porque eles se colocaram nessa situação. Agora eles precisam sair dessa situação. Ô Pedrosa, quando a gente fala de tradição no futebol, né, e a origem do futebol é essa aqui, essa é a matéria-prima do futebol, né? Hoje a gente vê, e assim, eu acho que é um caminho natural, tantas vezes a gente já falou sobre isso em relação ao preço dos ingressos e tudo mais, o Vene traz um ponto muito importante e interessante desse assunto. Que vem sendo essa é a matéria-prima do futebol, é esse tipo de torcedor. Se a gente hoje fala de uma tradição, por exemplo, do Peñarol, sim, do São Paulo, no Morumbis, e do Flamengo, se a gente fala de uma tradição, a gente fala disso aqui. Essas pessoas, e aí o torcedor da década de 80 e da década de 90, do início dos anos 2000, eles que fazem as tradições do seu time. É a maior fortaleza que tem de um clube é a sua torcida. E a torcida raiz é essa torcida que empurra mesmo, Lucas Pedrosa. Não, isso faz total diferença, não só para os atletas, mas também para a própria torcida, para você passar uma vibe realmente legal para esses atletas, porque na verdade eu vejo que a torcida do Flamengo ela tem uma régua muito alta, né? E tá tudo bem ter essa régua alta, a ponto de xingar o treinador no Maracanã, a ponto de muitas vezes, mesmo com o time ganhando, a torcida também reclama. Então eu acho que eles mostram nesse momento que vocês perderam no Maracanã, vocês tiveram um revés, o momento não é bom, mas estamos com vocês. Assim como sempre foi a torcida do Flamengo nesse sentido. Então, sem dúvida alguma, para esses atletas que são melhores, o time do Flamengo é melhor do que o Peñarol, o time do Flamengo tem material humano melhor do que o Peñarol e tem totais condições de conseguir essa virada. É difícil? É muito difícil, porque do outro lado tem um pentacampeão da Libertadores, tem um Diego Aguirre que sabe exatamente como jogar contra o Flamengo pela experiência que ele tem no futebol brasileiro e tem uma equipe que está longe de ser só tradicional. O Peñarol é um bom time, o Peñarol é um time bom tecnicamente e bom taticamente, tem a vantagem em
vai dar a vida. Agora, campo e bola, qualidade, o Flamengo tem mais. Posso só mencionar uma situação aqui? Ontem saiu um ônibus aqui do Rio de Janeiro com a torcida do Flamengo. Eles estão a caminho do Uruguai, ou seja, olha o esforço que esses torcedores estão fazendo. Ah, por que eles estão indo de ônibus? Porque eles não têm condições financeiras de pagar uma viagem aérea ida e volta. E eles estão indo para poder representar a torcida do Flamengo lá no Uruguai. Muito bem, ó, e o Fluminense também entra em campo hoje. E daqui a pouco a gente toca a bola de volta no Morumbi. Vamos conversar também com o nosso estúdio, com o nosso clube que está lá hoje com a Gláucia Santiago, junto com o Pascoalzinho e Mauro Naves. Mas eu e Eugênio já estamos em terras uruguaias. Sensação térmica de 10 graus lá fora. Aqui dentro, deram um negócio aqui pra gente pra dar uma esquentada, mas eu vou deixar só pro final. Vamos começar o assunto falando de Flamengo aqui, Eugênio, porque o Pedro Henrique Torres acompanhou o treinamento de hoje. O Tite já tinha dado indícios de que o Ortiz poderia voltar para a partida diante do Peñarol, depois de ter sido sacado no jogo de ida e desagradado boa parte da torcida. E agora a expectativa é que ele retome a posição do Eric Pulgar. Para você, vou começar por aí. É um acerto, e que outras mudanças você faria ou veria nesse time do Flamengo, pensando que tem que conseguir uma virada, a batalha de Montevidéu? Olha, Dani, mais do que mudanças individuais, o Flamengo precisa de mudanças coletivas. Sim. Talvez o jogo que ele descansou no final de semana ajude a equipe a ter um pouco mais de força, de energia para esse jogo da volta, mas o Flamengo precisa mudar um pouco a sua maneira de atuar. Para esse tipo de jogo, não cabe um Flamengo que vem sendo, ao longo da temporada, um time muito cadenciado, que procura trocar passes um pouco lentamente, acelera um pouco só quando chega bem pertinho da área, porque esses espaços serão negados, já foram negados no Maracanã. Né? A intermediária do Peñarol é muito povoada. Então você tem que buscar outras maneiras de construir. Tentar atrair um pouco o Peñarol, um pouco mais para o campo de defesa. Não é característica do Flamengo fazer isso, desse time do Tite. Mas vamos lembrar o que fazia muito o Fluminense ano passado. Troca passe aqui atrás, tira o time lá de trás para tentar uma bola comprida. Já foi característica desse Flamengo, com algumas peças que continuam ali, né? Bruno Henrique, Gerson. Sim. Mas não nesse ano com o Tite. É um time que gosta de ter a bola, mas constrói de forma muito cadenciada. E procura ocupar muito o campo de ataque, sobe com muita gente para o ataque. E isso a gente viu o que aconteceu no Maracanã. Muita gente no campo de ataque, perdeu a bola. O Peñarol é muito rápido e muito organizado no contra-ataque. Então acho que o Flamengo precisa tentar trabalhar de outra maneira. Eu acho que precisa povoar mais a área no ataque. Ter mais gente dentro da área. O Flamengo tem jogado com um mas aí é a faca de dois gumes, né? É povoar a área de ataque sem dar o espaço para o contra-ataque. Porque o Peñarol não necessariamente vai precisar mudar a postura dele, como disseram os próprios jogadores do Flamengo depois da partida do Maracanã. Tem a vantagem, não precisa ter a bola e propor o jogo necessariamente. Um dos principais lances do Flamengo no jogo de quinta-feira passada foi um lançamento que veio lá de trás do Fabrício Bruno para uma cabeçada que saiu da ponta esquerda para o meio do Gonçalo Plata, se antecipando a marcação dele. Foi um lance lá de trás, então o Flamengo pode explorar isso. Agora, para isso, tem que ter mais jogadores dentro da área. Não dá para jogar com um. Vou jogar com um centroavante, um aberto de cada lado. Se você levanta essa bola na área, você vai perder normalmente essas bolas. Então tem que trabalhar. Talvez aí exista um espaço para a entrada do Gabigol junto com o Bruno Henrique na área, porque o Carlinhos não está dando resposta. E com o Gabigol você poderia trazer uma outra coisa. Eu acho que não vai ser titular, mas durante o jogo, que é a mística do cara que decide os grandes jogos. Que aí volta um pouco pro teu início, né? Eu tô ouvindo aqui, Pascoal tá no quadro e eu tô pensando no que o Pascoal fala sempre, né? Que às vezes quando não dá na técnica, quando não dá na tática, e eu não imagino que tenha havido uma grande mudança em 5 dias de treinamento na equipe do Tite, tem que inteirar na vontade. E sem o Tite em um deles. Mas tem que inteirar na vontade, né, Pascoal? É aquele negócio que você fala sempre. Então talvez seja a hora, de como o Eugênio tá falando, dos jogadores chamarem a responsabilidade para si. Se não tem o centroavante de área, aquele cara que faz o pivô, que é bom de cabeça como é o Pedro, o Bruno Henrique tem a velocidade. Se o Gabriel tiver a oportunidade de entrar na partida, talvez seja um jogo para ele relembrar os bons tempos de Libertadores. E a gente está falando de um elenco experiente, né, Pascoalzinho? Quero ouvir vocês aí também. Não, e tem uma coisa, Dani, Eugênio, companheiros, que não tem nenhum jogador do Flamengo que seja menino. Todos são jogadores de seleção. Ou já passaram pela seleção, ou são jogadores atualmente de seleção. Né? Todos são jogadores desse nível. E jogadores desse nível têm que decidir jogo. Às vezes, o Eugênio tem um retrato perfeito do jogo. Eu também acho o time do Flamengo muito pragmático. Toca aqui,
toca ali, eu passo. Eu brinco que é cada um no seu quadradinho, sabe? Cada um no seu terreninho. Eu alugo um terreno de 20 por 20, esse é meu. Aquele 20 por 20 aqui é seu. Aquele 10 por 10 ali é seu. Quando chegar aquele 5 por 5 perto da área é seu. Jogo posicional, Pascoal. Isso, e eu confesso para você que isso me deixa um pouco irritado. Porque eu acho que o Flamengo tem um enorme potencial para quebrar todas essas linhas e esse posicionamento, sabe? Porque esse jogo do posicionamento não vai interessar para o Flamengo. Com todo respeito ao time do Penharol, olha o meu respeito ao Penharol, a história carboneira, time campeão de Libertadores da América. O time do Flamengo é muito melhor do que o do Penharol. Você acha difícil o Flamengo jogar no estádio del Ciclo, né? O campeão del Ciclo? E o Flamengo se assustar. Você acha que o Flamengo vai se assustar de jogar no estádio? Não! Muito pelo contrário. O Flamengo tem que se sentir em casa, confortável. Eu sei que tem a pressão. Eu vi o Penharol jogar em casa na Libertadores da América. Eu vi um jogo contra o Atlético Mineiro que me assustou, porque o Atlético não conseguiu passar da linha no meio campo. Né? Aquilo me assustou. Mas agora, o Flamengo, com a qualidade que tem, para explorar esses jogadores... Não era para, né, Pascoal? Não é verdade. Não era para, mas aconteceu. Agora, e não é para o Flamengo se impactar com isso. Diga, Eugênio, perdão. É que esse Flamengo que você está falando aí, uma coisa é parecer ser. Outra ter coisa... potencial para ser, outra coisa é estabelecer, né? O Flamengo parece ser melhor, tem jogadores individualmente melhores, tem um elenco poderoso e tal. Só que quando a gente vai para a prática... Nada em Bogotá. Ele foi para o Chile. Olha, ele perdeu para o Palestino jogando... Ele tem razão no que ele está falando. Esse é o ponto, porque às vezes né? o Flamengo nos frustra. Como nos frustrou e eu acho que vem frustrando partida. Muito esse Flamengo, que a gente sabe o que pode desempenhar, sabe o que pode apresentar e não se intimidar em situações como essa. Mas a gente não vai elencar muitos jogos do Flamengo. Com qualidade, com poder de definição. Nenhuma sequência. Exatamente isso. E isso é que chama a atenção do torcedor. Mas eu confio, claro que eu não desprezo vantagem. Acho difícil o jogo, dificílimo jogo. Mas é possível o Flamengo reverter. A gente fala de um Flamengo, e já falava desde o ano passado, de elenco maravilhoso, jogadores todos, ou a enorme maioria muito talentosa, etc e tal. Mas outra coisa é falar de time, né? Como é que está funcionando como time. E aí, mas como o time é melhor que o Penharol, não sei. Tenho minhas dúvidas. O Penharol ganhou, o Penharol foi chegando aí também e ganhou. E tem algo que entra muito num jogo desse, que é a vontade. E essa garra uruguaia é impressionante. Do lado do Flamengo tem 3 uruguaios também para tentar equilibrar, só que do lado de lá é o time todo, né? E o estádio lotado e tudo mais. Então, assim, é difícil, porque eu acho que eles estão numa pegada enorme. E aí, de repente, o Flamengo, como disse a Dani agora há pouco, será que em 5 dias mudou o quê? Vai arrumar uma pegada? A não ser que ele distribua essa uvita aí que eles estão bebendo lá, que deve ser uma uvita, é um licor de vinho que eles vão beber ali. Distribui no café da manhã. Não, minha gente, tem que aqui o povo conhece. Não, distribui lá essa uvita no café da manhã, no almoço. A hora que abriu o bar, pô. Pois é, conheço aí, meu amigo. Aí, deve ser uvita, pela cor que vocês mostraram aí, tal, licorzinho e tal. Quem enganar? Mas assim, vai mudar o quê o Flamengo? Tem que ser no gás. Até um dia, a Dani estava aqui no programa semana passada. Tem que mudar a vontade, Mauro. Que foi o que o Ramon falou quando o Corinthians foi enfrentar o Flamengo. E o Corinthians pior que o Flamengo. Agora é guerra, agora vamos lá postura, e tal. Né? Porque, gente... Decisão e tem que ser decisão mesmo. O lado de lá vai ter muita entrega. Já é comum para o Uruguai fazer isso. Ainda mais jogando em casa e numa situação de poder passar e vindo de uma vantagem. Então tem que igualar a vontade, mano. Isso, mas vai conseguir o Tite fazer isso? Qual vai ser o discurso do Tite para conseguir isso? Acho que tem que partir um pouco do discurso do Arrascaeta também, com o De La Cruz, dos próprios uruguaios, para animar. Então não é só se vai escalar esse ou aquele e tal. E quem não está jogando nada, jogar um pouco, né? Que a gente está falando dos protagonistas hoje aqui no Morumbis, e lá também o Flamengo tem alguns protagonistas, que eu não sei se você, Glaucia, Dani, Eugênio e Pascoal concordam, que também tecnicamente não estão ajudando o Tite. Concordo, eu acho que está muito abaixo, né? Individual e coletivamente esse Flamengo. A gente fala de uma postura, mas também de como esse time tem desempenhado, né, amigos?
Eu acho que tem o seguinte aí, eu tenho falado uma coisa, Glaucia, a gente tem conversado muito sobre essa questão do Flamengo e por que não entrega. Os jogadores do Flamengo, ou eles estão estrupiados, para usar o português claro. Eu encontrei o Respostinha aqui hoje, Pascoal. O Respostinha veio, cara. Tá danado, Respostinha. E aí eu encontrei com ele falou, tá tudo estrupiado, exatamente. Aí ele usou esse termo, eu tô repetindo aqui agora. Ou tá estrupiado, atropelado, cansado, ou tá voltando de lesão. E aí é uma questão macro, né? Não é uma questão só individual. Existe uma questão física para ser olhada também nesse time, nesse elenco. O Dela Cruz estava abaixo no último jogo contra o Peñarol porque estava voltando de lesão e ficou 3 jogos, se não me engano, fora, fazendo um preparo específico. O Arrascaeta muito abaixo. Então, é essa vontade, é esse individual que eu tenho a expectativa de ver diferente, Eugênio, porque é isso. Como time, em 5 dias, eu não acho que o Tite fez uma grande mudança no ideal dele de jogo. Vai ser o jogo que a gente está vendo. O que vai mudar é a vontade de cada um. Se cada um correr um pouquinho e o Gerson não tiver que correr para todo mundo, igual aconteceu já muitas vezes nessa temporada, talvez isso modifique. E do lado de cá tem a questão do oba-oba, né? É curioso. A gente viu muitos torcedores do Peñarol falando assim, a gente não acreditava, mas depois do jogo do Maracanã, então a confiança aqui está em dia, está em alta. Está muito em alta. É um momento em que a gente olha assim, até a gente detecta um excesso. Eles estão vivendo... Tem uma declaração ontem do presidente do Peñarol, ele falou para uma emissora de rádio o seguinte, hoje de manhã às 7h20 eu recebi uma mensagem do Diego Aguirre dizendo, estamos vivendo um sonho. É esse o ambiente. Agora, quem vive o sonho pode cair da cama. Essa é a questão. Se eles acreditarem muito que aquela vitória já colocou o Peñarol numa questão definitiva, já reconduziu ele à sua história de grande conquistador de Libertadores, se eles estão acreditando que aquilo ali bastou, eles podem cair da cama nesse sonho. A questão toda é essa, e passa muito pelo que foi o jogo de ida. É o contrário, naquele jogo de ida eles eram franco-atiradores. E aí eles conseguiram surpreender e conquistar o jogo. Se eles entram numa postura de que não, agora é nosso, eles podem também serem surpreendidos pelo Flamengo. Essa é uma questão, tem muito... Há uma ilusão, eles usam muito essa palavra aqui, ilusión. Uma ilusão muito grande, e eu acho que eles precisam tomar cuidado com isso. E o Flamengo, o que a Dani detectou mais cedo hoje lá no hotel do Flamengo, é que, pelo contrário, o Flamengo baixou um pouquinho a bola, aquela história do deixa abaixo. Entendeu que precisa subir. Deixa abaixo. O Pascoal fala do fundo do poço. Entendeu que está no fundo do poço, que não dá para espernear. Que tem que usar de mola para voltar para cima, porque senão complica muito a situação, né? Uma eliminação da Libertadores para o Flamengo nesse momento é o espernear no fundo do poço. Porque se sobrar a Copa do Brasil como uma possibilidade de título no ano... Vamos voltar lá no início do programa aqui, no destaque inicial. Eu acho que o Tite não sobrevive. Por mais que o Pedro Henrique Torre tenha conversado lá com o dirigente do Flamengo, o Pascoal e o presidente sabem disso. Nenhum dirigente vai dizer antes do jogo, não, se perder, cai. Não vai dizer. Mas a gente do lado de fora, a gente pode olhar e ver o que normalmente acontece. Para o Tite, para mim, é vida ou morte esse jogo. Porque ele vem de derrota para o Grêmio, ele vem de ter perdido pontos no Campeonato Brasileiro, 6 jogos do Brasileiro nas últimas rodadas. E aí, se for eliminado pelo Peñarol, vai pesar para o lado dele. E dependendo até de como for essa eliminação, pode pesar ainda mais. Então, eu acho que é hora do Tite cortar na carne, rever algumas daquelas posições firmes que ele tem, daqueles conceitos que ele não gosta de mudar, entender o jogo e jogar o jogo que se apresentar. Sim. Essa é a grande questão, não é jogar o que o Flamengo quer jogar, o que o Flamengo acha que deve ser. É o jogo que se apresentar. Se for para guerra, tem que ir para guerra. Se tiver que mudar essa característica de trocar muito passe, troca, vai para o chutão, joga a bola na área, arrisca de fora, tenta chutar mais, coloca 2, 3 homens na área. Se ele ficar amarrado àquelas convicções dele, fica mais difícil. O negócio é o seguinte, jovens, é a Batalha de Montevidéu, tá sendo chamado assim o negócio por aqui, porque realmente virou uma guerra. Ô, presidente, faz uma gentileza pra mim, vai abrindo aí a câmera do seu celular, eu sei que vocês têm que chamar já a chegada de São Paulo, a chegada do Botafogo também, as ruas de fogo lá no Morumbi, mas o Botafogo também chegando pra essa partida. Me diz se tá tudo bem aí, porque é aquele negócio, né, presidente? Tem uma frase por aí que fala assim, meu trabalho me estressa. Eu queria que você tirasse uma foto aqui do telão. Um brinde, Eugênio. O meu trabalho está me estressando. Ali, ó, Mauro. Melhor ali, ó. Nossa, peraí. Segura aí. Segura aqui a câmera aqui. Segura.
Aí. É o Vita mesmo? É o Vita? Meu trabalho tá me estressando. Vou descobrir agora. Eu não sei nem se eu podia fazer isso. Vou ser demitida por causa do presidente. Tá ruim a vida lá, hein? Tá difícil, hein? Tá difícil. E eu aqui com um cafezinho da imprensa que foram me descolar no intervalo.